E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar, sempre, sempre mesmo, com muito carinho e com o objetivo de proporcionar a você uma boa leitura, um livro sempre com um tema muito interessante, muito importante para o nosso aprendizado, para a nossa renovação, para a nossa transformação. Estamos num tempo de transformação, então os livros são sempre uma ajuda muito importante para nós nos transformarmos. E o livro de hoje tem um tema bastante interessante. O próprio título dele já nos leva a reflexões interessantes. O título dele é Existe Vida Depois do Casamento? Olha que título extraordinário. E quem está aqui conosco é o Dr. Francisco Cajazeiras. Eu falo sempre o doutor no começo, depois eu já fico íntima, né? Não tem problema. Sem dúvida. Então tá bom. Esse livro assim, os livros são ótimos, mas esse traz um quê assim de curiosidade a mais, não é? Por conta do título. Vamos contar para o nosso telespectador como que surgiu a ideia desse livro? Sim, eu estava na cidade de Jundiaí, aqui em São Paulo, fazendo uma palestra que já era uma provocação. Sim, né? Porque nós sabemos que as pessoas, sempre que se referem, aqueles que não querem casar, falam que o casamento é uma morte. Então, quando eu terminei de desenvolver a temática, casamento, instituição falida, era a temática. Abri um espaço para perguntas e respostas e um companheiro levantou o braço e disse: eu gostaria de saber se existe vida depois do casamento. Uma pergunta muito boa, né? Aí por todo sinal. mundo riu, porque é claro que ele era espírita. Sim. Foi uma brincadeira que ele fez para mexer com as pessoas. É o Paulo César, o nome dele. Então ele já encontrei com ele outras vezes. E a pergunta era o seguinte: ora, será que realmente o casamento é uma morte, como as pessoas acham? Ou será que existe vida depois dessa morte, que é o casamento? E aí eu respondi a pergunta baseado naturalmente no Espiritismo, e o Arnaldo, que é o editor dos meus livros, começou a ficar querendo que eu escrever, só escreve sobre isso e tal. E eu acabei escrevendo o livro e publicamos. E é muito bom porque ele dá uma noção extraordinária sobre a família, né? Sobre os relacionamentos conjugais mesmo, né? Com a família em si, com filhos, enfim. E é interessante porque você afirma, e eu concordo, que todas as pessoas que falam mal do casamento, ou que acham que o casamento é a morte, que acham que o casamento é algo que aprisiona, é algo que limita, eles não querem ficar solteiros, né? Sim, existe um sentimento natural de busca pelo casamento, de busca por constituir família. Isso é um sentimento natural do ser humano. São muito poucas pessoas que nascem para não casar, porque têm obrigações, outros trabalhos que iriam concorrer, quer dizer, não iriam fazer com que ele tivesse tempo para se dedicar à família. Porque aí é uma outra situação. É uma outra situação. uma Por exemplo, o missão. caso do Chico Xavier, o caso do Divaldo Pereira Franco. São pessoas que têm uma atividade espírita, de divulgação, de trabalhos sociais, que eles não poderiam estar casados, porque senão eles iam ter que negligenciar o cuidado com a família. Sim. Então, por isso que eles não casam. Mas o Chico dizia sempre assim: na próxima encarnação eu quero casar. Porque é um instinto natural. Porque o casamento está dentro da pauta dos nossos progressos, das nossas possibilidades de crescimento com o espírito. Sim. Quer dizer, o que nós estamos passando atualmente é um momento de transição. E nós temos alguns fatores que levam a esse pessimismo por parte de muita gente. De que o casamento está no fim, de que o casamento não tem mais futuro, que a família também não, que é uma instituição falida. A questão é,
o materialismo, que domina as nossas ações, o orgulho e o egoísmo, que nos levam a uma dificuldade de nos relacionarmos, porque queremos sempre tudo para nós. Sim. Agora, quando nós juntamos orgulho e egoísmo com materialismo, a pessoa praticamente passa a não querer se dar. Ela só quer para ela. Só quer receber. E no casamento é exatamente o que faz com que seja uma vivência fértil de possibilidade de desenvolvimento, é porque é a relação mais íntima que você pode ter com outro ser humano. E de doação, né? Pois é, e para que aconteça isso, é preciso abrir mão de uns pontos de vista. Sim. É claro que você não precisa desfigurar a sua individualidade, que isso é um outro problema. Porque a outra questão é que as pessoas, quando casam também, não analisam muito bem o que é o casamento. Eu digo no livro, falo assim, as pessoas pensam, bom assim, eu vou casar, se não der certo eu separo. Mas vai pensando em separar. Verdade, no outro dia uma menina que veio, uma convidada, ela disse assim, olha, eu vou me casar em dezembro, mas eu não vou assumir o nome do meu marido, porque depois se eu precisar me separar, eu já estou preparada. Mas você vai casar já pensando que você vai se separar e por isso você não vai assumir o nome dele, enfim, né? É uma coisa assim, esquisita isso para mim. Para mim, quando eu pensei em me casar, eu quis me casar. Sim. Né? O casamento deve acontecer quando você já se sente casado. Isso, verdade. Quando o envolvimento com a outra pessoa já é um envolvimento tal que você já não está mais pensando em outras coisas. Aquela relação é a relação que você quer, que você deseja. Você já se sente próximo do outro. Porque quando você vai casar e precisa de por exemplo, uma despedida de solteiro, isso é meio sintomático. Isso eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nesse ponto. Por que fazer despedida de solteiro? Sim, porque existem dois motivos. Um motivo é a questão da tradição, Sim. que acabou pegando, tal. Mas o outro motivo é você não estar muito bem preparado. É como se você estivesse saudoso da vida de solteiro. Vou aproveitar esse momento último aqui. Às vezes é bobagem, né? Mas, enfim, é uma questão difícil. Eu digo assim, casar precisa estar emocionalmente, intelectualmente, vibratorialmente se sentindo casado. Você vai lá, se você quiser, só regulamenta. Muito bom. E passa a viver junto. Pronto. Muito bom. Nós vamos continuar conversando já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.